E aí galera, hoje eu vim contar um pouco da minha história pra vocês entenderem como é que eu vim parar nesse tal de coworking e como eu me apaixonei por esse modelo de negócio. Que é isso que eu digo pra todo mundo, eu realmente sou apaixonado pelo modelo de coworking, por esse local, pelo espírito, enfim. Então pra vocês entenderem melhor como é que eu vim parar aqui, e antes de eu começar a contar minha história, eu já quero dar um spoiler de que eu conheço muitos founders de coworking, muitos fundadores de coworking, e eles têm algo em comum, nós temos algo em comum. Nós todos fizemos uma transição de carreira, então somos formados em uma área e acabamos virando gestores de coworking, e a maioria que eu converso não estaria fazendo outra coisa hoje, tão satisfeito como estar dentro de um espaço de coworking. Então antes de eu começar a minha história, Maísa, roda a vinheta. Gostou dessa informação? Gostei. Ela é real, viu? Ela é bem interessante. É uma pesquisa quase 100%. Caramba. Quase todo mundo que eu conversei tem outra formação. Então vamos lá. Como vocês puderam ver, ninguém nasceu querendo ser dono de coworking, né? Então como é que eu vim parar nesse tal de coworking, esse nome que às vezes as pessoas sabem falar, falam coworking, que tá errado, galera, é coworking. Eu, na verdade, sou formada em engenharia civil. Normalmente quando eu falo isso, o pessoal fala, sério? Eu falo, é verdade. Não me pergunte nada sobre engenharia civil, pois não tenho capacidade de opinar, a verdade é essa. Mas tenho um diploma muito bem guardado na minha casa, na área de engenharia civil. Então aí, por que diabos eu vou fazer engenharia? Bom, o meu objetivo, né, eu não faço nada por acaso, assim, vou fazer de qualquer jeito, não. Quando eu fui fazer engenharia, quando eu escolhi, eu não sei se vocês lembram, mas estava no boom da Copa do Mundo, e aí todo mundo queria ser engenheiro, porque havia muita obra pro Brasil. Mas na verdade eu fui fazer engenharia civil porque eu queria me especializar em mobilidade urbana, engenharia de transportes. Na época não tinha, hoje eu acho que, não sei se já tem, mas na época não tinha esse curso específico aqui em Fortaleza, então eu acabei fazendo engenharia civil e ia tentar migrar para a área de mobilidade urbana, engenharia de transportes. Eu desenvolvi todo o meu trabalho de faculdade nessa área e gosto muito desse assunto. Quem quiser tomar uma cerveja ou um café comigo e conversar sobre mobilidade urbana de Fortaleza e acessibilidade, estou à disposição. Mas então, aí eu comecei a ir para essa área, né, me desenvolvendo. Não é uma área fácil de você conseguir se desenvolver. Eu acabei estagiando na área da construção civil mesmo, porém em sala técnica. Então, tive uma experiência de obra, por isso que eu falo para você não perguntar nada se tiver algum problema na sua casa, porque eu tenho zero experiência de obra. Minha experiência foi na área de projetos. Então, eu sei fazer projeto e mexer com sala técnica, é o que eu ainda sei fazer um pouco. Mas eu achava extremamente maçante essa rotina. Todo dia eu fazia basicamente a mesma coisa. E o dia que eu mais gostava era o dia que eu fazia algo diferente. O que é que eu fazia diferente? Eu fazia um negócio chamado S-Build. Não sei o que é isso. Eu acredito, eu também não sabia. Todo mundo que compra um apartamento recebe todas as plantas do apartamento, né? Instalação elétrica, hidráulica, arquitetura, enfim. E eu fazia as plantas finais. Então eu ia verificar se o que tinha em projeto realmente tinha sido executado. Se não tinha sido executado, eu tinha que fazer alteração. E assim eu entreguei algumas plantas de apartamentos fazendo esse trabalho. E era o dia que eu mais gostava. Porque eu fazia algo diferente. Eu conheci alguns apartamentos que foram entregues aqui em Fortaleza. E era uma parte legal, mas era uma parte. E eu achava extremamente chato a rotina da sala técnica, todo dia mexendo no computador, fazendo não sei quantos desenhos no AutoCAD. Eu achava extremamente chato, né? Passava o dia mexendo em projeto, fazendo sempre a mesma coisa todos os dias. Tinha várias plantas aí, terminavam de fazer a mesma coisa na outra. E quando eu estava perto de me formar, já era de 2017 para 2018, eu já ia me formar. E assim, se eu não quisesse me formar, a empresa que eu trabalhava, não vou dizer qual é, a empresa que eu trabalhava falou, você pode estender o seu contrato de estágio por mais 6 meses, mas eu não tenho como te garantir que eu vou te contratar no final. E eu nem queria trabalhar com construção civil, então eu falei, cara, eu não vou ficar aqui. Sou muito grato, aprendi muito, acho que o que eu mais evolui na engenharia foi durante esse estágio. Realmente conheci muita gente legal nesse processo, mas não me via fazendo aquilo por muito tempo. Não me via fazendo aquilo pro resto da minha vida, por exemplo. Então eu me formei, agradeci, muito obrigado, me despedi do estágio. De 2017 para 2018 eu me formei, graduei em engenharia civil pela Unifor. E aí, sendo bem honesta, fiquei em janeiro e fevereiro fazendo nada. Dentro da minha casa, curtindo umas férias, fazendo realmente nada. E eu tive esse privilégio, agradeço muito por ter tido, mas também não sei ficar muito tempo sem fazer nada. Então quando foi em março, eu vim pro escritório. Que escritório que eu vim? Meu pai tinha um escritório de arquitetura, fica aqui na Torre São Carlos, onde hoje é H2U. Ele tinha escritório de arquitetura e alguém convenceu ele lá atrás a abrir um CNPJ chamado H2U, escritório virtual. Quem convenceu ele foi uma contabilidade que disse assim, tu abre, vamos botar os endereços fiscais lá e tu não vai ter trabalho nenhum. Mentira, né? Quem disser isso pra você tá mentindo, tá bom? Só dando toque aqui pra você não cometer esse erro. Não faça isso, não abra uma portinha.
E aí, quando eu vim para o escritório, eu vim para fazer alguma coisa e fui entender o que é que tinha esse negócio que era esse tal de coworking. Eu já sabia mais ou menos, há alguns anos atrás, eu tinha visto uma reportagem na TV, espaço compartilhado e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, aqui no escritório não tinha nada, né? Tinha 3 salas, a estrutura ainda era só de arquitetura do meu pai, o qual ele não usava mais, porque ele acabou indo para uma outra área também. Falei, cara, não faz sentido você ter um negócio que não funciona. E aí eu fui começar a entender o que era esse tal de coworking, o que era esse modelo de negócio, como é que ele funcionava. E eu tinha outra barreira. Não sabia nada de gestão. Não sabia nada sobre gestão de empresa. Eu sabia o básico. Se eu gasto X e eu ganho Y, essa conta, né, ela tem que ser positiva. Então tem que sobrar, não pode faltar. Então se eu gasto 100 e eu recebo 200, beleza, está sobrando 100. Mais ou menos assim, a gente sabe que não é exatamente isso quando você entende a dinâmica financeira, mas era o máximo que eu sabia. Então eu tinha que produzir mais do que eu gastava, né, em resumo da obra. E aí eu fui entender o que é que eu tinha que fazer para conseguir transformar aquele CNPJ, porque ele era só um CNPJ, em de fato um espaço de coworking, em de fato um local que ajudasse outros empresários, que ajudasse empreendedores a desenvolver suas empresas. E eu percebi que através do coworking eu ia conseguir ver o meu propósito de fazer a diferença na vida das pessoas. De que forma eu podia fazer a diferença hoje na vida das pessoas? Eu ajudo empreendedores e empresários que precisam ter os seus negócios, trazerem ele para dentro do coworking a um bom custo-benefício, com acessibilidade, flexibilidade, e eles conseguem desenvolver as suas empresas de uma forma absurda. Eu tenho vários cases de clientes que começaram aqui com a gente no endereço fiscal e hoje têm seus espaços próprios porque cresceram demais. E para mim tá incrível. A gente é um processo. Se eu puder ajudar todas as empresas que estão aqui dentro a crescerem demais a ponto delas não caberem aqui, para mim tá show. Mas voltando lá atrás, nem sempre foi, não começou tudo assim. Quando eu cheguei, eu descobri que a gente tinha 9 clientes. 9 clientes que estavam aqui há pelo menos um ano pagando R$0. Ou seja, não tinha o menor sentido. Eu estava consumindo um serviço e não estava pagando nada por ele. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar essa lista de clientes, entrar em contato com essas pessoas, me apresentar, falar sobre a H2U, explicar o que é que estava acontecendo e que eles tinham um débito do tempo que eles tinham usado o endereço sem efetuar de fato o pagamento. A gente fez acordos, foi tudo muito tranquilo, todo mundo entendeu, efetuaram seus pagamentos. E eu tenho muito orgulho de dizer que até hoje, daqueles 9 clientes que lá de 2018 eu conversei com eles, hoje eu ainda tenho 2. Ah, Tainá, só 2? Cara, 2018. O cara tá comigo há 6 anos. Faz a conta. E aí, a gente começou esse processo. Então, eu fui entender o que é que tinha aqui dentro. Fui entender o que era o modelo de negócio, mas eu ainda tinha uma falha. Qual era a falha? Eu não sabia nada sobre gestão. Então, fui me capacitar. E eu me capacito até hoje. Então, se você é gestor, se você tem uma empresa, se você tem um coworking, faça constantemente capacitações, porque sempre tem algo novo para você aprender, você sempre tem um insight e sempre uma oportunidade de fazer networking. Eu fui fazer 3 cursos iniciais. Gestão para micro e pequenas empresas, um mini curso sobre contabilidade e regime tributário, vou já explicar por que eu fiz isso, e um outro que era Facebook e Instagram, né? Como você fazer, criar conteúdo, enfim, fazer algumas coisas na internet. Por que eu fiz o de contabilidade? Eu vou falar especificamente sobre ele, porque o empreendedor, ele precisa saber de tudo. O empresário que não sabe um pouco de tudo, ele vai ser passado para trás. Então você precisa ter noção de tudo. Você não precisa ser especialista, você não precisa ser a pessoa que faz, mas você precisa entender, sabe? Porque precisa ter condições de conversar. Então precisa entender um pouco de contabilidade, um pouco sobre tributação, um pouco sobre o processo de alvará. Por quê? Porque quando eu falar com o contador, eu tenho que saber cobrar ele. Aí, cara, tu não tá fazendo isso aqui pra mim. Ó, vamos ver isso aqui que tá pendente. E ele, quando me passar informações, eu tenho que entender também. Então, quando ele disser que para mim é melhor estar no Simples Nacional e não no lucro real, por exemplo, eu tenho que entender o que é que isso quer dizer. Você sabe o que quer dizer? Você sabe qual é o regime tributário da tua empresa? Será que você realmente está no melhor regime tributário do teu negócio? Será que você não podia estar pagando menos imposto? Porque o maior gargalo das empresas hoje é a quantidade de imposto que a gente tem que pagar. A verdade é essa. Quem disser isso está mentindo. Quem disser que não é, está mentindo. Então, você precisa entender. Até você cobrar o contador. Eu acho que eu estou pagando muito imposto, vamos rever isso daí. Vamos fazer aqui uma análise tributária, porque eu acho que a gente podia estar enquadrado em outro regime. Mas você só vai poder fazer esses movimentos se você tiver conhecimento para fazer isso. Isso vale para o marketing também. Como que tu vai cobrar um gestor de tráfego, te entregar lead qualificado, cobrar o teu time comercial a fazer conversão, se tu não entende nem os indicadores para tu fazer isso? Tu não sabe o que é um CPL, se tu não sabe o que é um CAC, tu não sabe acompanhar a tua taxa de retenção, se tu não sabe acompanhar a tua taxa de cancelamento de contrato mensal. Tudo isso tem que ter conhecimento. Até para você contratar alguém, eu não quero ser gerente comercial, vou contratar uma pessoa. Você vai largar na mão dela, o seu dono do negócio, você tem que entender para poder cobrar. Então tudo isso é importante, capacitação. Então eu fui me capacitar. Fiz vários outros cursos depois
né? E as coisas foram acontecendo. Fui começando aqui na H2U. A gente começou inicialmente com esses 9 clientes, numa estrutura de 3 salas, mas que não era um coworking. Eu digo que não era um coworking porque não tinha estrutura de coworking, né? Eu chamava de puxadinho. A gente foi fazendo algumas reformas, micro-reformas aqui na H2U para tentar deixar com cara de coworking, mas eu sempre tive uma preocupação, tentar gerar aqui dentro o senso de comunidade. Então, a partir do momento que eu consegui trazer pessoas aqui para dentro, que eu consegui alugar uma pequena salinha privativa, que eu consegui alugar uma estação de trabalho, que foi a primeira coisa que eu fiz, vamos juntar aqui, galera. Nós éramos eu e a Auri. Se você não conhece a Auri é porque você não viu o Instagram da H2U ainda. Ela tá comigo desde o começo. É que faz aqui serviços gerais na H2U. Eu tinha uma empresa de contabilidade, que funcionava aqui, eram 3 meninas, e eu tinha uma cliente cerimonial. 6 pessoas. Frequentava a H2U mais ou menos todos os dias. Com essas 6 pessoas, eu fazia evento, eu fazia São João, eu fazia aniversário antes do mês, a gente cantava parabéns. Então eu queria criar um senso de pertencimento. Ah, mas o meu espaço é pequeno, eu só tenho 4 pessoas. Não importa, tem que ser as melhores 4 pessoas que estão dentro do teu espaço. Não importa se o teu espaço tem 4 ou se tem 30. A preocupação do gestor é transformar aquele ambiente num ambiente de negócio. E eu sempre tive essa preocupação. Hoje meu espaço tem mais de 20 pessoas e a gente faz as mesmas ações. A gente até melhorou essas ações, em breve teremos inclusive um evento de networking e vocês vão ver aqui pelas redes da H2U. Então esse movimento é importante, porque se você tiver só um espaço, você vai ser literalmente só mais um espaço. Agora, se você criar um ambiente propício para negócio, se você conseguir fortalecer a sua comunidade, se você fizer eventos periódicos dentro do teu espaço, se você fizer as pessoas que estão aqui dentro se conhecerem, se indicarem, conversarem, falarem bem do teu espaço, aí sim você está criando um coworking, aí sim você está criando um ambiente propício para negócios. E foi assim que as coisas começaram. A gente teve a oportunidade de expandir para uma outra sede e ficamos lá de 2020 até 2023. E eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade. Lá já era um espaço de coworking e quando a pessoa estava querendo repassar, eu consegui fazer esse investimento e a gente ficou lá durante 3 anos. Foi essencial para o crescimento da H2U. Nós saímos de 9 clientes em 2018 para 30 clientes em 2019. Depois passamos a 100. Hoje temos mais de 300 clientes e eu tenho muita alegria em dizer isso. Porque é um crescimento contínuo. A gente sempre está crescendo, porque a gente sempre está se movimentando. Se você começar a crescer e achar que o que você está fazendo está dando certo, só vai dar certo até um momento. Depois dali, se você não fizer algo diferente, seu negócio não vai mais crescer. Ele, infelizmente, vai começar a decair. A realidade é essa. Então, aqui na H2U a gente sempre tem essa preocupação. Hoje, a gente tem uma sede própria, uma sede única. A gente entregou o espaço que a gente tinha na Dom Luiz por ser um espaço alugado. Fizemos uma análise e para nós compensava mais investir em espaço próprio, porque alugamos espaço. Então, precisamos diminuir nossos custos com os custos fixos do espaço. Então isso é importante você ter na sua cabeça. Quanto que está custando para o teu espaço funcionar? Porque tu pode ter nenhum cliente dentro do espaço, mas tu liga a luz, tu está pagando energia, se tu tem uma internet, tu está pagando o valor dessa internet, se tu tem um aluguel, se tu tem um condomínio, esse custo vai vir independente de quantos clientes tu tiver. Então tudo isso tem que estar muito bem registrado, acompanhado, para que você de fato faça um negócio lucrativo e não esteja gastando mais do que recebendo. Tenha sempre isso em mente. Então hoje nós temos sede própria, temos 7 salas privativas, 4 estações de trabalho, temos 2 salas de reunião, 2 cabines de videoconferência e pretendemos em breve, e eu vou dizer aqui para vocês, eu vou fazer um compromisso, vocês podem vir comprar de mim mais pra frente, nós vamos em breve ter um andar aqui na Torre São Carlos. Eu digo isso para quem quiser, porque esse é o nosso objetivo, criar um coworking modelo, criar um espaço inteligente. A gente acredita muito nisso, mas isso não nasceu da noite pro dia. Eu venho desde 2018 estudando sobre coworking, entendendo sobre o modelo de negócio, pesquisando sobre o mercado, vendo os movimentos que são necessários, vendo que está cada vez mais existe coworking antes da pandemia, antes de 2020, e existe coworking depois. Porque antes a gente falava e muita gente não sabia. Hoje muita gente ainda não sabe, mas hoje muita gente já sabe, porque o coworking virou uma opção no pós-pandemia. Muita gente precisa de um espaço para trabalhar, muita gente resolveu abrir suas empresas e o coworking ajuda exatamente nisso. Exatamente nisso, mas não só no espaço, não só no endereço. Aqui você encontra um espaço propício para negócios. O coworking tem esse diferencial. Então não acho que é da noite para o dia, é um processo contínuo. E se você estiver disposto a se capacitar, a entender o que é que você precisa fazer dentro do seu espaço, toda a gestão financeira, gestão de marketing, gestão comercial, o que é que você precisa fazer na gestão de relacionamento com o cliente, gestão da operação, da criação dessa comunidade, desses eventos. Se você entender sobre essas coisas, eu garanto que seu coworking tem tudo para crescer. Então, se você quiser saber mais sobre isso, se inscreve aqui no nosso canal. A gente vai estar trazendo mais conteúdos voltado para coworking, para gestores de coworking, certo? E se você quiser, em breve, fique atento que a gente vai lançar um curso para coworks, para gestores de coworks, para quem quer abrir ou para quem já tem coworks,
explicando passo a passo do que você pode fazer para transformar o seu coworking em um coworking inteligente. E se você quiser conhecer a H2U, @H2U Escritório Virtual, por lá você vai saber tudo que a gente faz. Se quiser copiar, copia, não tem problema. A Maísa, que é a nossa coordenadora de marketing, às vezes fica chateada, mas ela sabe que ela está fazendo um bom trabalho e copia as coisas boas. A gente tem feito muita ação legal na internet e eu acredito que se você está presente na internet, o teu negócio tende a crescer muito mais rápido. Vejo vocês no próximo vídeo.